Pai do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu deveria estar publicando o estudo, a ministração de domingo pela manhã, mas infelizmente houve um problema com a nossa internet, não foi possível gravar, então eu estou gravando esse pequeno vídeo para trazer um resumo de algumas verdades importantes que a gente estudou domingo passado, na nossa série sobre o tabernáculo. E eu creio que são verdades muito importantes. E para não ficar uma falta na nossa série, eu decidi gravar esse vídeo, certo? Então eu vou começar perguntando se você acha que que Deus chamou e capacitou você. Você se sente uma pessoa chamada por Deus? Você se sente uma pessoa capacitada por Deus? A gente nota que é muito grande o número de pessoas em qualquer grupo religioso que permanece sentada na cadeira, permanece sentada no banco. Isso em qualquer grupo. Não estou me referindo a uma igreja em particular. Existe uma estatística, inclusive, que diz que apenas 20% de um grupo cristão, um grupo religioso, de fato faz a obra, trabalha na obra de Deus, enquanto os outros 80% estão apenas assistindo a obra de Deus sendo feita. E se você perguntar para esses 80% por que eles não estão fazendo nada, eles vão dar muitas razões. Mas uma dessas razões é eles dizerem que não sabem qual a capacitação receberam de Deus, não sabem para o que foram chamados. E muitos deles, inclusive, que já conversaram comigo, chegam a pensar que não foram chamados para nada. Deus não lhes concedeu o dom para nada. E, de fato, isso é algo a se pensar. Será que todos os cristãos foram chamados por Deus para alguma obra? Será que todos os cristãos foram capacitados por Deus para alguma obra? A gente ouve falar que sim, né? Desde criança eu escuto isso. Mas será que isso é realmente verdade? É sobre isso que eu quero falar um pouco com você. Na ministração de domingo, nós estudamos sobre duas realidades que eu quero compartilhar com você agora de forma resumida. Primeiro, a realidade de um homem que viveu há muito tempo atrás, e segundo, a nossa realidade baseada no que aconteceu na vida desse homem. Esse homem do qual eu estou falando é Bezalel. Ele viveu na época de Moisés e a história dele está registrada no livro de Êxodo, capítulo 31. Se você quiser, você pode abrir lá. Êxodo, capítulo 31. Eu vou resumir o que está escrito nos versos de 1 a 11. Êxodo 31, de 1 a 11, mostram duas coisas que aconteceram com Bezalel e que mudaram a sua vida, mudaram a história dele. A primeira dessas duas coisas se encontra nos versos 1 e 2, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Primeira informação que nós temos sobre Bezalel aqui é que ele foi chamado por Deus. Primeira verdade, portanto, é que Bezalel foi chamado por Deus. Deus o chamou. E o que é interessante é como Deus o chamou. Que diz: chamei a Bezalel pelo nome. Ou seja, o chamado de Deus na vida de Bezalel foi próprio, foi específico, foi para que não houvesse confusão de que Deus estava chamando ele, Bezalel, pelo nome. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê Deus frequentemente chamando pessoas para obras diferentes. Porém, ele não chama sempre da mesma forma. Por exemplo, alguns ele chama de forma direta, sem intermediário, como foi no caso de Moisés. Deus não mandou recado para Moisés, Deus mesmo apareceu para ele, o Senhor, e o chamou para libertar o seu povo do Egito. Em outros casos, porém, Deus
usou intermediários, às vezes anjos, e outras vezes até servos de Deus mesmo, para chamar alguém. Por exemplo, algumas vezes Deus chamou Moisés, Deus usou Moisés para chamar alguém, no caso, por exemplo, de Josué, né? Deus usou Moisés para declarar o chamado de Deus sobre Josué, sobre Arão e muitos outros exemplos. Então, normalmente existem dois tipos de chamado que Deus faz. Existe o chamado interno, aquele chamado que eu sinto no meu coração, mas que também Deus usa o chamado externo. E qual desses dois Deus usou aqui com Bezalel? Foi o direto ou foi o indireto? Foi diretamente ou através de alguém? Na verdade, eu creio que Deus provavelmente usou as duas formas. Primeiro ele chamou Bezalel pelo nome, diretamente, mas depois ele confirmou isso através de Moisés. Deus falou, Deus informou Moisés sobre o que ele queria fazer através deste servo de Deus, através de Bezalel. E muitas vezes é exatamente assim que acontece. É muito perigoso quando a gente sente algo no coração e já toma aquilo por certo. E acha que não precisa de mais ninguém, não precisa de confirmação de mais ninguém, porque Deus falou comigo. Isso é muito perigoso. Eu creio que é normal que aquilo que Deus coloca no meu coração, Ele use outra pessoa ou outras pessoas para confirmar. Então Deus poderia ter falado apenas com Bezalel, mas não foi isso que Ele fez. Ele foi lá e falou com Moisés também. Então precisamos ter cuidado com isso. Nós não vivemos sós. Nós não servimos a Deus de forma isolada. Então não é aquilo que eu decido, não é aquilo que eu sinto que tem que acontecer. Eu preciso observar como Deus está usando outras pessoas para confirmar aquilo que eu sinto que Ele está falando ao meu coração. Então, tenha muito cuidado com isso, para não cometer esse erro na igreja, para não cometer esse erro na família. Então, nem tudo que você sente pode ser Deus. Como é que você vai saber? Deus vai confirmar isso na vida de outras pessoas, especialmente aqueles que estão em função de liderança sobre você. Então essa foi a primeira coisa que aconteceu com Bezalel, ele foi chamado por Deus. Mas a maior parte do texto, Êxodo 31, de 1 a 11, não fala sobre o chamado de Bezalel, fala sobre a segunda coisa que aconteceu com ele. E qual foi essa segunda coisa? Ele foi capacitado por Deus. Então note, primeiro Bezalel foi chamado pelo Senhor, mas não apenas chamado. Deus não apenas o chamou, Deus também o capacitou. Quando Deus chama, Deus capacita. E aqui a gente nota pelo menos 3 capacitações que Deus concedeu para ele. Primeiro, início do verso 3 diz: e o enchi do Espírito de Deus. Qual foi a primeira capacitação que Deus deu a Bezalel? O Espírito Santo. E por que essa é a primeira? Com certeza porque ela é a mais importante. Infelizmente isso tem sido esquecido por muitos de nós. Muito se valoriza hoje a faculdade que a pessoa fez. Estou falando de contexto cristão mesmo. A experiência que ele tem na obra de Deus, o que ele estudou, as experiências pelas quais ele passou, e muitas vezes acaba se esquecendo da capacitação mais importante que Deus nos deu, que é a terceira pessoa da Trindade. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós não podemos nada. Ele é o outro Consolador que Jesus deixou para seguir a obra aqui na terra. Então que Ele seja sempre o mais valorizado entre nós, o Espírito Santo de Deus. E o que eu acho interessante também é para que Bezalel foi cheio do Espírito Santo.
Interessante, né? A obra que queria fazer era de construção. E isso quebra muito ideias erradas que nós temos sobre o que alguém cheio do Espírito Santo tem que fazer. Às vezes nós julgamos que alguém só é cheio do Espírito Santo se fizer isso, se fizer aquilo, né? Se fizer algo extraordinário, se fizer algo miraculoso, se fizer um milagre, se falar em língua, se profetizar. Eita, esse está cheio do Espírito, essa está cheia do Espírito. E precisamos ter cuidado com isso, porque Jesus foi levado pelo Espírito para onde? Diz a palavra que ele foi levado para o deserto. E deserto é lugar de quê? Deserto é lugar de sofrimento, de teste, de ausência. Aqui diz que Bezalel foi cheio do Espírito Santo e ele faria o quê? Ele construiria. Ou como disse um irmão, ele seria um artesão, cheio do Espírito Santo para construir. Isso mostra, irmãos, que na obra de Deus, tudo é valioso. Não existe o sagrado, não existe o profano. Se for para Deus, tudo é sagrado. Então, sabe qual é a principal demonstração de que alguém está cheio do Espírito Santo? É que ele ou ela faz aquilo que Deus o chamou para fazer. Não importa o que seja. Zelar a igreja, limpar a igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai fazer aquilo, vai fazer com alegria. Ser cheio do Espírito nos capacita a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Segunda capacitação que Bezalel recebeu de Deus foi habilidade. A continuação do verso diz: e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Bezalel recebeu capacidade, habilidade para elaborar projetos e para executar aqueles projetos. Na obra de Deus nós precisamos ter habilidade para aquilo que vamos fazer, né? Se eu vou ser um cantor, eu preciso ter a habilidade de cantor. Se eu vou ser um pregador, eu preciso receber a habilidade de pregador. Se eu vou ser um administrador, eu preciso receber aquela habilidade. Porque senão, o que acontece muito? Existe uma frase que é muito repetida no meio cristão, que é para Deus. O que essa frase normalmente significa? Pode ser feito de qualquer jeito. Não vou me ensaiar não porque é para Deus. Eu não vou bem vestido não porque é para Deus. Não vou me empenhar muito não porque Deus recebe de qualquer maneira. É isso que a gente quer dizer. Aí eu te pergunto, se Deus aceita de qualquer maneira, por que ele deu habilidade para Bezalel? Por que ele não deixou Bezalel sem habilidade mesmo? Faz de qualquer jeito, Bezalel, é para mim. Por que ele deu habilidade? Por que ele deu inteligência? É porque se é para Deus, tem que ser o melhor. Temos que mudar esse entendimento. É para Deus não significa que é de qualquer jeito, não, é o contrário. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se é para Deus, então é para Deus. Se é para Deus, vai ser o meu melhor. Então, devemos notar se há em nós a habilidade de fazer aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, porque não pode ser de qualquer jeito, né? Eu vou cantar aqui qualquer hino sem nem pensar porque é para Deus. É o contrário. Se é para Deus, eu vou fazer melhor. A banda que toca para Deus deve tocar melhor do que aquela que toca músicas contrárias ao Senhor, né? A última capacitação da qual eu falei, que Deus deu a Bezalel, foram companhias. Verso 6 diz:
Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, recapitulando, primeiro Deus chamou Bezalel, mas Deus não apenas chamou, Deus capacitou, e Deus capacitou de 3 formas. Primeiro, deu que ele fosse cheio do Espírito Santo, deu habilidade e deu companheiros, para que ele não fizesse a obra sozinho. E nós vimos aqui 2 tipos de companheiro. Primeiro, ele deu uma segunda pessoa para Bezalel. O nome da segunda pessoa, Aholiabe. É um padrão nas Escrituras que Deus usa pessoas de 2 em 2. Lembra, por exemplo, lá em Marcos 6 e 7, quando Jesus envia os discípulos em uma missão, diz lá que ele os enviou de 2 em 2. Poderia ter enviado de 1 em 1, né? Teria alcançado 12 lugares diferentes. Mas Jesus preferiu alcançar 6, enviando-os de 2 em 2. O Espírito Santo, ele segue esse padrão em Atos, por exemplo, quando ele chama Barnabé e Paulo para uma obra, lá no capítulo 13 de Atos. Ele não chama só Barnabé, ele não chama só Paulo. Então esse é o padrão 2 em 2. Então é natural que ao chamar um líder, Deus também dê àquele líder uma segunda pessoa, alguém de confiança. Moisés teve Arão, depois teve Josué e por aí vai, né? É uma espécie de vice. Mas Deus não deu apenas a Aholiabe, Deus deu também um grupo de pessoas para realizar a obra, né? Que diz que deu habilidade a todos os homens hábeis. Então isso é o normal de cada ministério que atua no corpo de Cristo, é que haja um líder, que haja um auxiliar e que haja um grupo para executar aquela obra. Isso parece muito com igreja, né? Igreja é exatamente assim. A pergunta agora é, e nós? Né? Eu comecei com essa pergunta e eu vou responder agora. A gente poderia fazer várias leituras no Novo Testamento, mas eu creio que uma é suficiente, que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8. Romanos 12, quero te convidar a ir lá, versos 3 a 8, tem muito a nos ensinar, mas eu quero ser bem breve. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, aqui Paulo deixa claro que o chamado e a capacitação de Deus são para todos. Vou repetir. O chamado e a capacitação de Deus não são para alguns, são para todos. Pelo menos 2 vezes Paulo fala de a cada um. Lá na Epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: e a graça foi concedida a cada um dentre nós. Então, a quantos cristãos Deus chamou para servir a Ele? A cada um. A quantos cristãos Deus capacitou para alguma obra? A cada um, se inclui você. Se você é cristão, se você já é convertido, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus te chamou para uma obra e Deus te capacitou para uma obra. Pastor, não é assim que eu me sinto.
eu não sinto que eu tenho chamado, eu não sinto que eu sou capacitado. Por que isso acontece, né? A questão não é se nós somos chamados e capacitados por Deus, a questão é para quê? É isso que eu estou querendo dizer. Mas nem sempre nós nos sentimos assim. Tem pessoas que me procuram e dizem que acham que não foram chamadas para nada. Deixa eu dar algumas razões, porque eu acho que às vezes nós nos sentimos assim. Primeiro, às vezes nós achamos que não temos dom nenhum porque nós queremos fazer o que os outros estão fazendo. Nós vemos alguém cantando, nós vemos alguém pregando, queremos fazer aquilo e achamos que só existem aqueles dons. Quando na verdade a palavra de Deus que nós lemos acabou de dizer que nós temos diferentes dons. São como os membros do nosso corpo. Então, a igreja de Corinto queria ter o mesmo dom. E hoje as igrejas estão cometendo o mesmo erro. E quando nós quisermos ter o dom do nosso irmão, nós vamos nos frustrar. Porque se Deus já deu um dom para ele, provavelmente ele me deu um dom diferente. Então não queira fazer exatamente aquilo que o teu irmão ou a tua irmã está fazendo. É bem provável que Deus te chamou para fazer algo diferente, que Deus te capacitou a fazer algo diferente. Pastor, e como é que eu descubro o que é esse algo? Tem que ter coragem de experimentar. E é por isso que muitos não descobrem, porque tem receio, né? Porque tem medo de experimentar. Não, e se eu errar? O que vão pensar de mim? Felizmente, as igrejas hoje se transformaram em locais onde nós não podemos errar. Eu tenho combatido muito essa ideia. Igreja é hospital, igreja é local de pessoas enfermas procurando cura. Então, se eu não puder errar na igreja, eu vou poder errar onde? Igreja é local de pessoas imperfeitas que estão lutando para se tornarem mais parecidas com Cristo. Então, igreja é local de experimentar mesmo, né? E de errar muitas vezes. Então, não tenha medo de tentar. Você acha que seu dom é cantar? Então tente cantar, peça a oportunidade, ore a Deus. Se acha que é pregar, aceita a oportunidade de pregar. Às vezes tem gente que rejeita a oportunidade, né? Dada a ele a oportunidade, ele rejeita. Você tem certeza que não foi aquele que Deus chamou para fazer? E se for, né? Se você estiver enganado ou enganada, então receba a oportunidade, aceite, busque, e assim você vai descobrir o que Deus te chamou para fazer. Terceira razão, porque muitas vezes nós não nos sentimos chamados e capacitados, é porque nós estamos olhando para o homem. Talvez alguém até já descobriu o que Deus chamou e capacitou para fazer, mas talvez guarda rancor de alguém. Guarda rancor de uma época onde você fez e o resultado não foi como você esperava e você guarda isso no coração. Talvez o problema não é rancor, talvez o problema é receio. Receio, medo dos homens. E o que é interessante é que às vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus por medo dos homens. E não lembramos de ter temor a Deus. Porque o que o homem pode fazer por nós ou contra nós é isso aqui, ó. Mas o que Deus pode fazer contra nós, Ele mesmo diz: não tema aquele que pode fazer mal ao corpo. Tema aquele que pode destruir a tua alma no inferno. Então, ao invés de olhar para o homem com rancor ou com receio, lembre-se que aquele que disse que viria, veio. Aquele que disse que morreria, morreu. Aquele que disse que ressuscitaria, ressuscitou. E ele disse que vai voltar. E uma das coisas que ele disse que vai fazer quando voltar é pedir contas das oportunidades que ele nos deu. Deus te chamou, Deus te capacitou. Agora é contigo.
Então foi basicamente sobre isso que nós estudamos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, para a glória dele. Deus os abençoe. Amém.